Em 2015, uma explosão numa refinaria aqui no Brasil mudou as regras do jogo. O que começou parecendo um simples erro humano acabou revelando uma falha que estava escondida na própria estrutura do sistema. O que a gente vai fazer aqui é desmontar esse desastre peça por peça, para entender a perigosa cadeia de eventos que levou a essa tragédia. Vamos voltar no tempo. Dia 18 de janeiro de 2015. O local é uma das maiores refinarias do Brasil. Uma equipe de manutenção está se preparando para o que deveria ser mais um dia normal de trabalho na unidade de geração de hidrogênio. Mal sabiam eles que a rotina estava prestes a ser quebrada da forma mais violenta possível. E então, o impensável acontece. Uma explosão. O equipamento que falhou foi um vaso de gás de purga. Uma peça-chave para o processo todo. Ele se rompeu com uma força devastadora, bem no momento em que a equipe se aproximava para começar a manutenção. O custo humano foi imediato e trágico. 3 trabalhadores ficaram gravemente feridos. É por isso que essa análise é tão importante. Não se trata apenas de metal retorcido. Estamos falando de vidas que foram alteradas para sempre. E isso nos força a perguntar: como é que isso pôde acontecer? Certo? Para a gente entender o que deu errado, primeiro precisamos entender como a máquina funciona. Como é que opera essa unidade industrial que está bem no centro desse desastre? Vamos dar uma olhada. Essa aqui é a tal da unidade de geração de hidrogênio. Basicamente, o que ela faz é pegar gás natural e transformar em hidrogênio com uma pureza de quase 100%. E esse hidrogênio é vital para um monte de processos dentro da refinaria. O coração dessa purificação é uma tecnologia chamada adsorção por oscilação de pressão, ou, para facilitar, PSA. Para entender melhor, dá para pensar nela como se fosse um filtro molecular super avançado. Ele usa mudanças de pressão para agarrar as impurezas e deixar passar só o hidrogênio purinho. E essa imagem aqui é ótima para conectar a teoria com a prática. Na esquerda, a gente tem o diagrama, o desenho técnico, né? Já na direita, na direita a gente vê os vasos de verdade, lá na planta, imponentes. É dentro desses cilindros que a mágica da separação acontece. Tá, mas e as impurezas que são filtradas? Vão para onde? Elas formam uma coisa chamada gás de purga, que é na prática um coquetel de gases. E a característica mais importante desse coquetel é que ele é extremamente inflamável. Ele fica guardado nesse vaso específico, justamente o que explodiu, antes de ser reaproveitado como combustível. Com todo esse contexto, vamos voltar para o dia do acidente e dar uma olhada nos procedimentos de segurança que, em tese, deveriam ter evitado o desastre. Olha, qualquer trabalho no equipamento desses exige um protocolo de segurança muito, mas muito rígido. São 4 passos essenciais que não dá para pular. Primeiro, isolar o vaso completamente de qualquer fonte de gás. Segundo, limpar ou purgar o interior com gás inerte, tipo nitrogênio, para expulsar qualquer restinho inflamável. Terceiro, testar e verificar se o ambiente está 100% seguro. E só depois de tudo isso é que a permissão final para o trabalho é emitida. Diante da explosão, a primeira suspeita dos investigadores foi a mais óbvia, né? Alguém não seguiu o protocolo. As perguntas eram: será que esqueceram de isolar o vaso? A limpeza foi feita às pressas? Será que ignoraram a verificação de segurança? Tudo parecia apontar para erro humano. E a história poderia muito bem acabar aqui, como mais um caso trágico de falha de procedimento. Mas a investigação acabou descobrindo algo muito mais profundo. A pergunta que mudou tudo foi exatamente essa: e se o problema não foi apenas erro humano? E é aqui que a análise fica realmente fascinante. Porque o problema não estava só no que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Estava na própria concepção do equipamento. Havia um perigo escondido ali, no sistema. Esse aí é o equipamento que explodiu. Um vaso bem alto e fino com 28 metros de altura. E o formato dele é fundamental para a gente entender o que aconteceu em seguida. Essa citação foi tirada direto do relatório do acidente e ela é devastadora. Ela afirma que o projeto do vaso era, por natureza, inseguro para o procedimento de limpeza. Ou seja, a falha já vinha de fábrica, estava no harbor. E essa imagem mostra direitinho onde é que estava a armadilha. Olha só, na esquerda temos a teoria. O nitrogênio entra por baixo e vai empurrando o gás inflamável para fora, pela saída de cima, como se fosse um pistão. Parece simples, né? Só que a realidade que a gente vê na direita era outra. Com uma única saída de ar lá no topo, era muito fácil uma bolha de gás inflamável ficar presa lá em cima. Sabe, como o ar que fica preso numa garrafa virada de ponta cabeça. Era uma armadilha invisível, imortal. Então, já deu para perceber que não foi uma causa única. Foi o que chamam de tempestade perfeita. Vamos ver como essas diferentes camadas de falhas
Desde a execução até o projeto, se combinaram para causar a explosão. A primeira camada de falha, sim, foi o erro humano. A investigação confirmou as suspeitas iniciais. O vaso não foi isolado do jeito certo, o procedimento de limpeza foi incompleto e o mais grave. A equipe começou o trabalho sem ter a permissão de segurança final. Foram as primeiras peças do dominó a cair. Só que esse erro humano não aconteceu do nada. Ele foi potencializado pela segunda camada de falha, o próprio projeto do equipamento. Essa falha de design criou aquela armadilha de gás que a gente viu, tornando o procedimento de segurança uma verdadeira roleta russa. Ou seja, mesmo que a equipe seguisse os passos direitinho, o risco ainda estaria lá. Mas por que essa falha de projeto existia? Isso nos leva à terceira e mais profunda camada, a falha de gestão. A análise de risco original, feita anos antes, simplesmente não viu esse perigo. A empresa não tinha um sistema para questionar seus próprios projetos ou para aprender com pequenas falhas. Foi uma falha do sistema em enxergar seus próprios pontos cegos, e isso permitiu que o desastre se desenvolvesse em silêncio. Então, o que a gente pode aprender com uma tragédia como essa? As lições vão muito além dessa refinaria específica. Elas se aplicam a qualquer sistema complexo que existe por aí. E a lição mais importante talvez seja esta. Em desastres complexos, apontar o dedo para uma pessoa só é quase sempre a resposta errada. É muito fácil culpar quem está na linha de frente, mas a verdade é que tragédias assim raramente são causadas por um único erro isolado. Elas ocorrem, na verdade, quando múltiplas defesas falham ao mesmo tempo. Uma falha de procedimento combinada com uma falha de projeto, permitida por uma falha de gestão. É a famosa teoria do queijo suíço. Quando os buracos de várias fatias se alinham, o desastre encontra um caminho livre para passar. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Este caso revelou uma falha fatal que estava escondida à vista de todos em um equipamento padrão da indústria. E isso nos força a questionar. Quantas outras bombas-relógio como esta existem por aí, silenciosamente, nos sistemas dos quais todos nós dependemos no nosso dia a dia?